A educação é o processo pelo qual uma sociedade introduz e prepara os novos membros para viver nela. Fazem parte do processo educativo o aprendizado da língua materna, dos usos e costumes e das formas de expressão cultural. Em outras palavras, a educação é a transmissão de conhecimento, crenças e valores de uma sociedade para os iniciantes. O processo educativo envolve toda a sociedade, iniciando pela família, continuando na escola, na vida social e no trabalho. Em nossa sociedade, delegamos parte do conhecimento à escola, especialmente o pré-ensino e ensino fundamental estão sob a responsabilidade do município. O contraponto de hoje traz os vereadores Professor Issur e Roger Correia, da Comissão de Educação da Casa, para debater a realidade do nosso município, onde faltam 1.895 vagas para a educação infantil. Tendo em vista a obrigatoriedade garantida pela Constituição do ensino fundamental, como vocês acreditam poder resolver este impasse? Primeiro, cumprimentar a Liceu, cumprimentar todos os telespectadores do programa Contraponto, cumprimentar meu colega, vereador professor Surcó, que é um lutador na defesa da educação, que tem essa pauta presente, assim como nós também temos no nosso mandato. De fato, Liceu, a questão da educação ela é um instrumento importante para a transformação da sociedade. Tem uma frase do Rubem Alves que fala, inclusive, um pouco sobre isso, que ele fala que se a educação sozinha ela não é capaz de mudar o mundo, tampouco sem ela a sociedade se transforma. Então, a questão da educação infantil, que como você apontou, ela é uma das responsabilidades do município, assim como a educação também de ensino fundamental, ela tem, aqui no nosso município, nós temos um problema histórico de demanda reprimida de vagas na educação. E isso, a gente, antes de chegarmos à Câmara de Vereadores, tanto eu quanto o vereador de Sur, assim como outros 8 dos 14 vereadores da cidade, dos 14 vereadores, 10 são em primeira legislatura. Então, antes mesmo de estarmos aqui nessa legislatura, a gente já percebia isso, né? Percebia essa carência, porque cada vez mais a gente tem na sociedade, ainda bem, uma redução dos índices de desemprego, né? O Brasil ele tem uma redução significativa nos índices de desemprego e cada vez mais também a família, no modelo mais tradicional, né? Onde tem o homem e a mulher, ou mesmo quando tem a mulher chefe de família, que também é um fenômeno muito que cada vez aumenta mais, a realidade é que aquele modelo onde a mulher fica em casa cuidando dos filhos, cada vez menos ele é um modelo presente, né? Cada vez mais, não tenho os dados disso, mas a gente percebe nitidamente que o homem e a mulher trabalham, né? E como aumenta o número de mulheres chefes de família, também a mulher chefe de família, ela obrigatoriamente trabalha. Então, isso acaba criando uma demanda para a educação infantil muito grande, né? E aí, como é a obrigação do Estado, cabe ao Estado buscar garantir essas vagas, né? A gente percebe também as escolas particulares, né? Quantas escolas particulares de educação infantil que existem, mas trazendo para essa questão da obrigação do poder público de dar conta dessas vagas, como eu falei no início, é um problema histórico. Nós temos aqui uma carência de vagas por muito tempo. Eu, sinceramente, acredito não, eu tenho convicção de que nós tivemos alguns avanços, embora precários em alguns aspectos. Nós tivemos nos últimos 5 ou 6 anos a construção de 10 ou 12 escolas de educação infantil, o que, segundo os dados da Secretaria de Educação, teria atendido entre 1.500 e 2.000 novas vagas, né? Então, a gente teve algum avanço nisso. Por que precário? Porque esse avanço, ele se dá muitas vezes com contratações não de profissionais concursados, né, que é de contratação de profissionais terceirizados, então precariza o processo de trabalho, da valorização do professor. Contudo, creio que a gente tem tido avanço, né? Uma prova disso, inclusive, foi no ano passado, quando a gente, em uma passagem da Presidenta da República, independente das suas convicções, das suas opiniões aqui, mas sempre um presidente da nossa nação estar presente no nosso município é algo valoroso, algo importante. Então, esteve aqui no ano passado a Presidenta da República visitando Novo Hamburgo, por Novo Hamburgo ter sido, em âmbito nacional, uma das cidades que mais se destacou pela construção do número, pela abertura de novos números de vagas na educação infantil. Então, eu acredito que a gente está no rumo certo, mas também me angustio e lamento porque quando uma mãe e um pai precisam imediatamente trabalhar
para que seu filho, e tem que deixar seu filho em alguma escola, dizer para eles que daqui 10 anos vamos resolver, não soluciona o problema imediato da família, né? Contudo, eu acho que é importante também apontar essas questões, que a gente tem tido avanço, né? Foram 10 ou 12 novas escolas de educação infantil construídas nos últimos 6 ou 7 anos, com limites, com precarizações, né? Muito aquém da demanda que a gente precisa, mas eu acho que a gente está avançando nesse processo. Muito obrigado, Liceu. Também quero dar digamos assim, meu cumprimento a todos os presentes aqui na mesa e ao pessoal que nos assiste. Muito bem falado pelo colega Roger, é uma questão que aflige a todos nós vereadores, porque o cidadão, na falta de atendimento que ele entende como adequado, e muitas vezes não é o adequado, recorre aos gabinetes dos vereadores. E nós, vereadores, sendo legisladores, não temos o poder de ação que se espera, que o cidadão espera, que, na verdade, está toda a capacidade de ação incumbida ao Poder Executivo. Mas a gente tenta intermediar, Liceu. E o caminho que tem se encontrado hoje, muito bem, como eu disse, como destacou o Roger, infelizmente, a gente teve avanços, mas não foram suficientes. E citaste bem o número de 2.000 vagas, porque realmente cada escola nova atende aproximadamente 250 novos alunos, né? Então gerou 8 escolas em torno de 2.000 vagas novas, o que ainda não foi suficiente. Os fatores são esses, como o Roger expôs, o número de mulheres que hoje têm deixado de ser a dona de casa e partiram a trabalhar, e é uma realidade da nossa nova sociedade, é uma composição, e isso traz uma demanda maior de onde essas crianças estarão no período em que os pais estão trabalhando. E, infelizmente, aí para te trazer no caminho da solução, hoje a gente tem que contar com a justiça. Aqui em Novo Hamburgo, e eu posso dizer assim de experiência que no meu gabinete, hoje eu tenho cerca de 10 a 12 casos que eu estou acompanhando de pessoas que procuram vagas, e, infelizmente, o caminho que a gente tem a recorrer é Ministério Público, Conselho Tutelar, ou seja, outras vias que não simplesmente a Secretaria de Educação, porque as vagas não existem. E o município tem tentado, a gente percebe, alguns caminhos, como, por exemplo, a compra de vagas dentro, quando não se tem vagas na rede municipal, se compra vagas em escolas de associações de bairros ou escolas privadas, para fornecer esses espaços. Também é feito um processo através de algumas bolsas. Então, realmente, é preciso avançar muito nesse sentido. Hoje, em Novo Hamburgo, numa pesquisa recente feita pela Zero Hora, pelo Grupo RBS, mostrou que dos 10 maiores PIBs do Estado, e Novo Hamburgo se inclui entre os 10 maiores PIBs do Estado, nós estamos com a 301ª vaga em educação, em avanço em educação. Ou seja, para nós, estamos muito longe daquilo que Novo Hamburgo um dia foi e daquilo que Novo Hamburgo deveria ser um destaque da educação. E isso começa na educação infantil. Quando um pai tem dificuldade, e aí a dificuldade não está só na falta de vagas, Liceu. A gente tem um processo hoje, que é o processo de zoneamento, e que ele trouxe grandes melhorias, mas ele trouxe grandes problemas também pontuais. Por exemplo, pais, e vou te citar um caso específico, um pai que tinha um filho na rede municipal, por exemplo, com 6 ou 7 anos, e o filho já está no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental, e ele tem um filho novo que está ingressando com 2, 3, ou que vai entrar no nível 4 na escola, ele não consegue muitas vezes colocar os 2 filhos na mesma escola. Por quê? Porque quando o filho de 6 anos entrou, não existia o processo de zoneamento. E ele pôde ficar na escola porque ele foi fazendo rematrículas, mas o filho novo não consegue entrar na mesma escola. Então tem pais, por exemplo, que mesmo tendo a vaga, não podem utilizar da vaga por causa da diferença de deslocamento. Então são questões que aparecem para nós nos gabinetes e que, como disse também o Roger, e principalmente vereadores que têm um mandato muito voltado e muito ligados à educação, infelizmente as pessoas, ou felizmente, nos procuram e são impasses que chegam até o gabinete para resolver. Só para provocar um pouco, eu estive no ano de 2008 e 2009 no Quebec, no Canadá, e curiosamente lá eles têm um problema de infraestrutura como tem aqui também, que não tem vagas suficientes nas escolas de educação infantil. E o grande problema que tem é o seguinte: se o Estado constrói uma quantidade enorme de escolas e a população infantil começa a diminuir, que é uma tendência a população infantil diminuir com o tempo, acaba acontecendo que o governo vai ficar com elefantes brancos. E eles acharam uma solução muito interessante, que lá tem os lares que adotam, que cuidam de criança dos vizinhos. Então, são famílias que ficam com até 6 crianças por família, e essas famílias têm subsídio do Estado. Então,
funciona como uma creche particular, mas tem no máximo 6 crianças para cada mãe de família cuidando. Se tiver mais que 6, são cuidadoras. E o governo paga, na época pagava $20 por dia por criança, para garantir a vaga, para que os pais possam trabalhar e tenham o governo não gaste com infraestrutura que provavelmente dentro de alguns anos vai ser obsoleta. Então, essa é uma questão, a questão da infraestrutura. Deixa eu te citar uma situação. Eu gostaria justamente de saber... Em 2010, sem querer interromper a vez do Rod, em 2010 o vereador Jesus... o vereador do PT, o Jesus, que botou Mãe Crecheira. Foi Jesus, as Mães Crecheiras. Isso aí, foi Jesus Maciel Martins. Implantou o projeto aqui, apresentou o projeto Mãe Crecheira, que era mais ou menos uma ideia nesse sentido. Pessoas nos bairros seriam escolhidas e elas iriam acolher essas crianças. E isso até não é um problema tão grave na faixa etária mais inicial. E o que dificultou naquela vez o processo, e eu me lembro, eu acompanhava aqui, porque eu era na assessoria do vereador Raul Cássio, foi justamente a questão pedagógica. Porque não tinha como a pessoa poder oferecer algum tipo de atendimento pedagógico. E entendeu-se que o fato de simples cuidar era um termo meio pejorativo, então, e essas mães não poderiam fazer o processo pedagógico. Além de que o transtorno, que muitas vezes o ambiente onde elas iam acolher essas crianças não era um ambiente adequado. Essas crianças estariam em ambientes... E aí eu me lembro que já tinham casas que foram cogitadas, onde, por exemplo, tinha que ser feito toda uma reforma no ambiente, porque o ambiente onde as crianças iam ficar, havia esgoto aberto, havia pia, máquinas de lavar roupas, tomadas à altura baixa. Então, teria que ser feita uma adaptação do ambiente para receber os jovens. E por isso foi trancado o projeto Mãe Crecheira, mas já teve discussão nessa casa. Sim. É isso, eu acompanhei, também não era parlamentar ainda, mas acompanhei com simpatia, de maneira mais distante, por não estar tão próximo da Câmara quanto o vereador Issur, mas acompanhei com simpatia porque eu penso que precisa se criar alternativas. E hoje, havendo ou não reconhecimento público de mães crecheiras, por exemplo, há 2 casas da minha casa, da casa onde eu moro, tem uma tia, né, como chama, uma vizinha que cuida de crianças. Então, se isso já existe, se hoje socialmente isso já é um fato, por que não o Estado interagir com isso e até qualificar esse espaço? Então, eu penso que é um debate, sim, a se tomar, que é uma alternativa hoje viável, né, para famílias, principalmente famílias que não conseguem vaga na educação infantil pública e que não têm condições de pagar o custo que é hoje médio de uma escola particular de educação infantil. No caso do Canadá, o que eu conheci, né, o Estado oferecia formação para as mães essas. Exato. E, evidentemente, exigia uma infraestrutura mínima. Então, tinha que ter uma determinada infraestrutura e, ao mesmo tempo, o Estado dava formação para que essas mães cuidassem. E eu acho que, bem como o Roger colocou, essa é uma realidade que já existe, só que isto está saindo do bolso das pessoas, que é uma vizinha que cuida, mas o pai ou a mãe tem que pagar essa pessoa. O poder público não está dando apoio. Então, é justamente, talvez, um assunto que pudesse voltar à tona e repensar em outros termos, em outros níveis atualmente. Uma boa pauta para nós na Comissão de Educação, inclusive, né, vereadora? A gente está fazendo um trabalho juntos na Comissão de Educação. Eu acho que é por aí. Tá. Então, nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Contraponto. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Você sabia que é possível levar a Câmara para perto da sua casa? Basta fazer uma solicitação por escrito, através de sua associação de bairro ou outra entidade e entregar na Secretaria do Legislativo, Rua Almirante Barroso, 261, terceiro andar.
As sessões comunitárias são realizadas na primeira quinta-feira de cada mês, a partir das 7 horas da noite. Todas as reivindicações apontadas pela comunidade são enviadas ao prefeito e às demais autoridades competentes. Saiba mais sobre o Legislativo Hamburguense no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Informe-se, participe. O programa Contraponto está de volta para debater a questão da educação no município de Novo Hamburgo, recebendo hoje os vereadores Surcock e Roger Correia, da Comissão de Educação. No primeiro bloco, nós debatemos a questão da infraestrutura. Uma das coisas que a gente falou no início e que agora nós vamos retomar é a participação dos pais e como a participação dos pais poderia melhorar a qualidade do ensino. Sabe, o professor Issu quer começar? Muito bem, obrigado. Eu só queria fazer uma correção de uma fala no bloco anterior, onde eu destaquei que o projeto da Mãe Crecheira era do vereador Jesus, e na verdade ele era do vereador Matias Martins, do Partido dos Trabalhadores. Então, só fazer essa correção, que é direito do autor. Liceu, muito boa a tua pergunta, justamente porque na minha fala da tribuna da semana passada eu abordei essa questão. Nós estávamos retomando a volta às aulas e eu destaquei o quanto é importante que os pais não terceirizem a educação de seus filhos. O Brasil vive um período, e aí eu quero dizer que não é só na questão da educação, a gente vive um período de terceirização de responsabilidades. As cidades muitas vezes se encontram não tão mais belas como há décadas atrás se via, porque talvez, além de existir talvez deficiências do poder público, mas as pessoas também não têm mais o anseio. O vereador Roger tem uma idade próxima à minha, o senhor tem um pouco mais de idade, mas eu me lembro do meu pai fazendo a manutenção da nossa calçada, varrendo a calçada, fazendo o cri-cri na beira da calçada, e cada cidadão mantendo a frente da sua casa bem cuidada, a cidade se tornava bela num todo. E hoje a gente percebe que se terceiriza demais. Existem problemas, mas as pessoas jogam demais a responsabilidade. Na educação não é diferente. Muitos pais entendem que a sua tarefa como pai é levar até a escola e buscar na escola. E a tarefa, na verdade, de levar a escola e buscar é a mais simples, porque o grande cerne da questão do aprendizado está no que o aluno vai fazer fora da sala de aula. Porque se a gente pegar um dia de 24 horas, o aluno passa 4 horas na escola e 20 horas em casa. Então, o seu contato com a família, o contato com os vizinhos, o contato com os seus pares, tem muito mais tempo do que a escola. Tem uma frase até que resume um pouco, que se brinca, que diz assim, olha, a escola ensina e a família educa. E aí, para mostrar o quanto isso faz diferença, e eu quero falar de um fato emblemático de Novo Hamburgo, eu e o Roger, a gente muito procura conhecer e se informar da realidade das escolas da rede municipal. E digamos assim, olha, é clara, é transparente a diferença das escolas que têm APMENS forte para as escolas que não têm APMENS. As escolas que têm participação dos pais, os pais ajudando em eventos, os pais ajudando na organização da escola, pais que vão lá e fazem manutenção dos brinquedos, auxiliam na manutenção básica, às vezes de coisas simples, de mudança de uma tomada, de mudar um móvel de lugar. Essas escolas que têm a comunidade e os pais presentes, elas se destacam das demais. E isso tem feito a diferença, porque em termos de recurso é tudo muito parecido. As escolas recebem os recursos muito parecidos, mas a diferença está na APMEN. Então, se serve como questão para deixar emblemado, deixar, digamos assim, destacado, aqui na cidade, as escolas que têm APMEN forte, e aí eu poderia citar nomes de algumas, como, por exemplo, Escola Nilo Peçanha, Escola São Jacó, Escola Cecília Meirelles, escolas onde a família participa, elas se destacam muito. E isso reflete onde? Na qualidade de ensino do aluno, que aprende muito melhor e aprende com muito mais qualidade. Muito bem, acho que não tem nem muito o que acrescentar depois da fala do vereador Issura. É nítida, é evidente a diferença que a gente nota nas escolas onde há um envolvimento dos pais. Acho que uma questão assim que eu acho que é importante também para nós refletir, eu concordo que o centro é esse mesmo, é o envolvimento dos pais, enquanto tu cita aí os APMENs funcionando, né, os núcleos de pais participando junto com o grupo docente das escolas do processo de manutenção, de valorização do ambiente escolar. A gente tem um ambiente melhor, um ambiente com maior qualidade de educação, um ambiente de melhor acolhimento para os estudantes, mas eu também acho que o desafio ele pode ir um pouco a mais também. Óbvio que o núcleo central seriam professores e pais, mas como que a gente também avança para uma escola que consiga ter uma interação com a comunidade como um todo, né?
e que toda a comunidade, que os comerciantes, que os trabalhadores, que os clubes esportivos, que as associações de moradores e que os próprios alunos também sejam protagonistas, né? Como que a gente constrói mecanismos de participação para que os estudantes, e aí não tem idade para aprender, idade para participar, idade para ser sujeito do processo de educação. Então, eu penso que é isso, que o desafio maior ainda que a gente tem é de ter, claro, que no núcleo central de construção do ambiente escolar, os pais e os professores, mas também que a gente perceba e busque provocar o protagonismo dos alunos e também da comunidade como um todo. E tu tens alguma ideia de como atrair esses pais, essa comunidade, essa sociedade para fazer parte do processo educativo da escola? Porque, afinal de contas, as crianças que estão se formando na escola, elas são crianças que são formadas para a sociedade. Se ela for formada para uma sociedade de forma organizada, ela vai atuar na sociedade de forma organizada. Mas se ela for formada assim, meio ao Deus dará, meio individualista, ela vai trabalhar de forma individualista na sociedade. Tu tens uma ideia de como atrair essa sociedade? Nós tivemos, Liceu, uma experiência que eu acho que ela vai ao encontro dessa fala, assim, que foi o projeto Escola Aberta. Né, que ele tinha essa opinião. Uma escola, quando ela tem um muro, já é um sinal, um muro, o concreto, o muro mesmo, aquele que separa a escola da rua, que separa a escola da comunidade, já é um indicativo de que alguma coisa na comunidade está errada, na sociedade está errada. Não estou dizendo que tem que acabar com os muros, acho que é um processo, mas que nós temos que ter na perspectiva, na nossa utopia, no nosso sonho, que não seja mais necessários muros separando as escolas da rua. E aí, o programa Escola Aberta, eu penso que ele era um ensaio nesse sentido, né? Porque era uma escola que buscava, nos finais de semana, se abrir para a comunidade, né? Para que a comunidade pudesse ter naquele espaço um grande centro de convívio social. Então, eu penso que experiências como essa, elas podem iniciar, né, esse processo. Eu acho que o importante é nós não perder essa perspectiva mesmo, né, de ter uma escola integrada com a sociedade. E hoje o muro, na minha opinião, ele é necessário, mas ele é um símbolo, né, dessa separação necessária ainda entre comunidade e ambiente escolar. Para complementar a fala do Roger, realmente o projeto Escola Aberta, ele transformava a escola numa referência dentro da comunidade. Então, muitas vezes chegava no sábado, o amigo ia brincar e chegava: oi, eu posso brincar com o Pedrinho? Não, o Pedrinho está lá na escola, praticando esporte, jogando futebol, aprendendo informática. Então, a escola, e o que acontece, Liceu? Quanto mais próxima a comunidade está da escola, mais cuidado e asseio ele vai ter por ela. E isso faz com que aquele jovem que se criou indo na escola, quando ele se tornar adolescente, começar aquela época de vandalismo bobo, de pular para dentro para quebrar o orelhão, para quebrar uma vidraça, para roubar alguma coisa da merenda, ele vai ver com outros olhos a escola. Ele vai ver a escola como um ambiente acolhedor e não como um lugar que ele possa depredar. Não. Se eu vir aqui prejudicar esse espaço, eu vou estar prejudicando toda a minha comunidade, o lugar que me acolheu. Então, muito bem lembrado pelo Roger, é isso. E eu acho que outro destaque que a gente tem aqui na valorização do estudante é uma conquista, e daí eu preciso ceder à administração do antigo prefeito Tarcísio, quando se criou a eleição de diretor e que os alunos das escolas podem votar na eleição do diretor, ajudar a escolher. E esse é um processo democrático importante não só nesse momento, mas que mostra para o jovem, desde o início, com 12 anos, que ele tem capacidade de escolher os seus representantes. Isso vai refletir lá na frente, quando ele tiver 16 anos e querer, e ter a opção de votar ou não, e ele querer votar porque uma vez ele se sentiu importante quando votou no diretor da escola dele. Então, acho que isso é um avanço sensacional e todo o mecanismo de aproximação é muito válido, porque, afinal de contas, como eu disse, o processo de terceirização da educação é muito grave. Quanto mais a gente conseguir aproximar e mostrar que a educação é responsabilidade de todos nós, mesmo quem não tem filho, mas que ele também deve pensar que aquela pessoa que está se formando lá vai construir uma sociedade melhor para ele no futuro. O dia que nós tivermos essa consciência, talvez a gente tenha uma evolução ainda maior. Agora tu levantaste outro assunto bem interessante, que é a questão da gestão democrática da escola. Perfeito. Tá? E eu sou muito simpático a isso, porque eu acho que a gente sempre tem que aprender a democracia desde muito, muito pequeno. A gente tem que aprender. Eu lembro na minha época de jovem, né, dos diretórios acadêmicos, primeiro dos grêmios estudantis, né, depois diretórios acadêmicos, tá? Que a gente se geria de uma forma democrática e a gente aprende a respeitar também a opinião do outro. Quer dizer, no momento
momento que eu tenho a maioria, bom, muito bem, eu tenho a maioria, eu estou no poder. Mas quando eu não tenho a maioria, os outros estão no poder e eu tenho que aprender a respeitar eles. Então, a questão da gestão democrática da escola, tá? Hoje, como é que vocês veem isso? Não só a eleição do diretor, mas mesmo da instituição escola, da organização dos estudantes. Eu sei que tu tens alguma experiência com a questão de organização de estudantes, talvez quer falar um pouco disso, da gestão democrática das organizações estudantis. Então, acho que, primeiro, como o vereador Stuhr referenciou, é um avanço nós ter eleições diretas para diretores aqui, porque a gente... É um processo que vai ao encontro dessa fala do envolvimento dos pais, dos alunos e da comunidade, né? Tu participa desde o momento da escolha do representante, tu acaba sendo educado à participação. Eu penso, Liceu e vereador professor Stuhr, que do ponto de vista ainda da participação dos estudantes, da livre organização dos estudantes, a gente ainda está engatinhando. A gente tem previsto, desde a Constituição de 88, a liberdade de organizações e associações e sindicatos, mas a gente percebe ainda, primeiro, nas escolas que a gente trata aqui mais do ensino básico, fundamental, as que são de obrigatoriedade do município, praticamente a inexistência, ou a existência muito pequena de grêmios estudantis. E no ensino médio, que é onde a gente tem uma participação maior, a gente ainda percebe um processo ainda autoritário, de má compreensão por parte das direções, né, que muitas vezes quer impedir ou cercear o direito de organização dos estudantes através de grêmios estudantis e muitas vezes, quando deixa acontecer ainda, tutelar essa ação, né? Então, a livre organização dos estudantes é um direito constitucional que deve ser valorizado, que deve ser incentivado pelo corpo docente das escolas e nunca, jamais reprimido, jamais tutelado, né? Então, penso que essa é uma reflexão e um debate importante da gente fazer com a comunidade, porque a realidade hoje é uma realidade onde não está claro essa liberdade de organização dos estudantes, e isso acaba muitas vezes atrapalhando a participação e a livre organização dos estudantes através de grêmios estudantis. Eu concordo muito com a fala do Roger e quero só ainda pontuar uma questão essencial para fazer na verdade, um questionamento para deixar uma pulga atrás da orelha. Nós somos uma sociedade onde incentiva muito que a pessoa tenha autonomia, que o cidadão se forme um cidadão pensante, um cidadão atuante, um cidadão questionador. Mas nenhum pai quer que o seu filho lhe questione e nenhuma escola quer que o aluno questione a direção. Então esse é um grande paradoxo que a gente vive, né? Uma grande dificuldade. Por quê? Porque o pai quer que o filho dele cresça sendo uma pessoa questionadora, que digamos assim, que lute pelos seus ideais, que lute pelas suas convicções, mas ai do filho que perguntar do pai que não obedeceu, que questionar uma ordem do pai. E na escola acontece parecido. A escola no discurso diz, nós queremos formar um cidadão pensante, um cidadão atuante, mas ai do aluno que questionar a atitude. Então eu acho que isso também é um grande avanço que nós temos que ter, em saber que se a gente quer realmente construir uma sociedade de cidadãos pensantes, atuantes, questionadores, a gente tem que dar espaço para esse questionamento. E o melhor momento é quando eles justamente estão se organizando para algo do bem. Imagina que poderiam estar se organizando para fazer bagunça, para fazer guerra de bexiguinha, se organizando para depredar, para fazer uma briga de gangue, uma briga num jogo de futebol, e não. Estão se organizando para pensar o futuro deles e da sociedade. Então, tudo isso tem que ser muito incentivado. O programa Contraponto vai fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br.
programa Contraponto está de volta para debater a questão da educação no município de Novo Hamburgo. Estamos aqui com os vereadores Issur Koch e Roger Correia, que fazem parte da Comissão de Educação da Casa. Agora nós vamos debater a questão dos programas sociais e como eles colaboram para a educação. Professor Issur, quer começar? Bom, eu vou meio que cortando a frente do Roger, que eu sei alguém que tem uma vivência muito grande, principalmente nesses projetos extracurriculares, né, e projetos de formação. Mas a minha fala é justamente dizer que atento a gente fica, a gente tem muita atenção em maneiras de se colocar, mecanismos de avanço de projetos dentro de escola, mas infelizmente no município a gente encontra uma legislação muito amarrada pelo governo federal. Muitas das questões que a gente poderia abordá-las já estão amarradas pelo MEC em procedimentos, em normas que devem ser cumpridas. Então, ainda mais partindo do legislativo, né? Muitas vezes ainda esses projetos são implantados pelas cabeças pensantes do Poder Executivo, que compõem a Secretaria de Educação. Então muito pouco resta ao legislador, ao vereador, a gente poder intervir. Mesmo que a gente possa intervir, não é obrigando, é indicando um caminho. Então eu posso sugerir ao executivo de que maneira tocar um projeto, que tipo de projeto abordar, mas eu não posso obrigar. Então realmente o que nos resta é estar sempre atentos aos projetos que estão acontecendo nos municípios vizinhos, ideias de inovação de outros países, como tu citou, né? E que a gente possa implantar aqui para ter algum tipo de avanço prático. Claro que tudo isso exige capacitação de profissionais. Eu posso citar que nessa casa já passaram projetos de minha autoria, de autoria do Roger, vários projetos que vinham nesse sentido, mas muitas vezes a gente barra na inconstitucionalidade de que estamos dando atribuição ao executivo que não cabe a nós. Mas se eu puder destacar um tipo de projeto que eu acho sensacional e que é importantíssimo, é o Mais Educação, que acontece, é um projeto do governo federal, acontece em vários municípios, Novo Hamburgo acontece também, que são os projetos de contraturno. E eu posso dizer que eu sou feliz pai de uma menina, a Isadora, que participa do Mais Educação, e ela faz em 2 dias de manhã, ela frequenta a escola. Num dia ela faz matemática e no outro dia ela faz judô. E se tu perguntar para ela quais são os 2 dias mais felizes para ela, são a terça-feira e a sexta-feira, que são os 2 dias onde ela vai fazer o projeto, ela vai almoçar na escola com os colegas e que para ela vai passar uma certa sensação de independência. Porque naquele momento onde ela está almoçando com os colegas, ela está autônoma, ela é, digamos assim, não está sob a batuta dos pais como acontece nos dias normais em casa almoçando. Então isso já é um grande avanço, eu acho um projeto sensacional e eu acho que o mais importante para nós vereadores aqui é pensar o amanhã, pensar o futuro. De que maneira nós vamos preparar os nossos jovens, nossos estudantes para um futuro que cada dia é diferente, cada dia é mais assustador para quem é de uma geração passada, principalmente em movimentos sociais, de redes sociais e da internet. Eu sou do tempo, Liceu, e aí vou dar o espaço para o Roger falar um pouco, mas eu sou do tempo em que para fazer uma pesquisa, por exemplo, a gente ia até a biblioteca pública. Tu chegava ali, pegava uma enciclopédia, um livro e fazia um resumo. Quando muito conseguia, se não desse tempo, pedia para a mulher ali fazer um xerox e tu levava para casa para conseguir depois trabalhar no xerox, que também às vezes tu não tinha nem condições de pagar o xerox. E hoje a gente tem internet, que se tu tem um trabalho para fazer, tu escreve no Google o título que tu quer e tu vai ter centenas, dezenas, milhares de projetos, de textos nesse sentido. Então, o principal, quero dizer, é isso, projetos que preparem a juventude para o futuro. Hoje, o aluno não precisa saber numa biblioteca consultar, ele tem que saber usar a internet, né, para conseguir, acompanhar essa geração que vem vindo. Então, eu acho que a linha de pensamento do legislador é essa, incentivar no presente, auxiliar no presente, mas principalmente pensar o futuro e propor o futuro da nossa educação. Legal. Eu sou, o vereador Issur já fez essa referência no começo, eu sou apaixonado pela educação não formal, pelo esse espaço não institucional. Tem uma certa institucionalidade, mas um ambiente não formal de educação. Eu acredito que ele, até minha caminhada, eu fiquei 3 anos como coordenador de juventude na prefeitura, agora estou há 2 anos e pouco aqui como vereador, mas antes disso tive 10 anos de caminhada como educador social, trabalhando em projetos não formais de educação. Trabalhei bastante tempo num relacionado a crianças e adolescentes em situação de rua, depois como coordenador de juventude, inclusive, construímos ações como Proteja, ProJovem, que também são ambientes não formais de educação. Eu penso que pode cumprir 2 papéis, assim, grosso modo, assim, falando mais superficialmente. Eu acho que a educação não formal, ela pode, como cita o vereador Issur, ser um espaço complementar, inclusive, que qualifique a educação formal, como é o exemplo que o vereador traz do projeto Mais Educação,
Acho que ele pode cumprir esse papel mesmo de fazer, acontecendo no ambiente escolar, como é o caso do Mais Educação, fazer da escola um ambiente mais aprazível, um ambiente mais atraente para a juventude. Porque vamos aqui ser sincero, grande parte do estudante não acha a escola um ambiente agradável, atrativo. Tipo, talvez até a 4ª, 5ª série, mas depois vai chegando algumas fases da vida que fica um ambiente maçante para o adolescente, para o jovem, o ambiente escolar. Então, a educação não formal, no ambiente formal, que é o exemplo que tu traz com felicidade do Mais Educação, acho que ela pode cumprir bem esse papel. Mas também a educação não formal, ela é uma alternativa de ação educadora para pessoas, para parcela da juventude e da infância da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que tem uma série de questões, às vezes questões sociais por trás, que faz com que ela não consiga aderir à dinâmica da escola formal. E aí a gente tem exemplos como isso, a educação social de rua, que nós desenvolvemos aqui, um período trabalhei no Centro de Apoio a Meninos e Meninas nisso, outro período em São Leopoldo, no Programa de Apoio a Meninos e Meninas, e é fundamentada na experiência do Projeto Axé da Bahia, muito pautado na experiência teorizada por Paulo Freire, é para uma população que está numa situação tão grande de exposição, de vulnerabilidade social, que é impensável para a dinâmica de vida de um morador de rua, ou de alguém que está em situação de rua, ir para a escola. Mas ela consegue ter algum tipo de contato com o processo educativo, com o ambiente não formal da educação social de rua, por exemplo. O Protege foi outro exemplo disso, né? De tu pegar o jovem que está fora da escola, através de um processo pedagógico, de um processo de educação não formal, tu criar, inclusive, elementos que possam conduzir ele até a escola. Então, acho que esse é uma outra perspectiva também da educação não formal, como uma que ela pode fortalecer o vínculo de quem já está na educação formal com a educação formal, e outro que é de buscar aproximar quem está fora da educação formal da educação formal. Então, penso que ela é fascinante porque ela fortalece os vínculos de quem está na educação formal e ela também consegue democratizar a possibilidade de quem está fora da educação formal de acessar ela. Perfeito. É evidente que esses programas mais ou menos ligados à questão da educação formal, a educação informal dentro da escola, tipo escola aberta, tipo o contraturno da escola, o Mais Educação, etc., eles ajudam bastante. Eu queria agora falar um pouquinho, eu não sei como é que se vocês conhecem, como é que vocês acompanham isso. Existem também hoje os movimentos de educação para o meio ambiente, de educação ambiental nas escolas. Não sei até que ponto estão organizados aqui, mas eu tenho notícia que em Novo Hamburgo, por exemplo, teve um projeto que foi encaminhado para Brasília do Congresso Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente. Tá? Então, Novo Hamburgo teve um projeto que foi para lá. Esses projetos que não tem nada a ver com educação mesmo, que são mais recreação, tipo até um joguinho de futebol, até plantar uma árvore, cuidar de uma flor, ou coisa semelhante. Como isto pode ser incentivado no sentido de ser um desafio para que as crianças entrem na escola e comecem a gostar da escola? O que vocês têm de experiência? Como é que vocês conhecem isso aqui em Novo Hamburgo? Como é que isso está funcionando aqui? Eu acho que é um exercício interessante, né, vereador? Por exemplo, o vereador Stur trabalhou no ateliê, no ateliê livre com música, né? Nós tivemos uma experiência, quando eu fui coordenador de juventude, do projeto da Escola de Música, que nós tivemos numa comunidade de uma igreja, por exemplo, lá no Santo Afonso. Os coletivos de jovens para o meio ambiente, eles têm organizações. Em Taquara tem uma professora, Sabrina, que faz um belo trabalho, que participou, inclusive, em Novo Hamburgo, de uma atividade conosco naquele período. Eu penso, Liceu, que é isso, que olhar a educação numa perspectiva muito maior, e aí tu envolve a cultura através da música, como as experiências que eu citei aqui, a questão do meio ambiente e do próprio esporte, porque no esporte tu passa por um processo educativo também, por uma série de coisas, tu trabalha regras, tu trabalha tempo, tu trabalha espaço, tu trabalha o convívio coletivo. Então, eu acho que são experiências ainda muito pouco olhadas na perspectiva da educação, vereador. Eu acho que nós tínhamos que fazer um exercício, nós enquanto sociedade, nós enquanto parlamentares também, de fazer um exercício ainda maior. Eu acho que agora o Ateliê Livre, inclusive, teve um processo muito recente que foi votado na Câmara, se eu não me engano, no final do ano passado, que olha, né, passa a compor a Secretaria de Educação. Perfeito. Eu acho que aí nós temos demos um passo nesse sentido. Mas acho que é uma pauta
que bom que tu fez essa pergunta. Eu acho que é uma pauta legal de nós ter ela presente no nosso cotidiano mesmo, né? Como que a educação se dá quando não é vinculado à Secretaria de Educação ou vinculado ao ambiente escolar? Eu queria citar um exemplo, e eu gosto muito de exemplificar questões que aconteceram, fatos mesmo, fatos verídicos, e para destacar isso que o Roger falou, realmente na época do Ateliê Livre ali, eu fiquei durante 3 anos lecionando violão no Ateliê Livre, e teve um período onde eu lecionei no núcleo chamado, na época era Núcleo Pôr do Sol, que fica lá na Bruno Werner Storck, em Canudos, em frente à Escola Tancredo Neves, que é um espaço que hoje é a Casa Cultural, que teve ameaçada de fechar, que a ESO Sul apoia, inclusive. E na época, eu tinha um aluno lá de violão, tinha uma turma com 5 alunos, e um deles foi envolvido numa gangue com crime e foi parar na CASE, lá na CASE. Próximo ali também, né, que fica próximo à fábrica da Marisol. E ele interno na CASE, passou mais ou menos 15 dias e eu fui procurado lá pelo coordenador da CASE, me procurou perguntando se eu tinha interesse de lecionar violão dentro da CASE. E minha primeira sensação foi de ficar um pouco resignado. Vou para dentro da CASE, lá com os jovens infratores, lecionar. Eu digo, bom, vou fazer uma tentativa. E a primeira turma teve 8 alunos. O projeto durou 1 ano dentro da CASE, eu ia lá toda quarta-feira dava aula de violão. E aí eu quero narrar um fato que 7 alunos eu nunca mais encontrei. Mas um aluno, eu tive o grato prazer de, a questão de 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava me apresentando no estabelecimento aqui de Novo Hamburgo, e eu estava saindo, e o show que ia começar depois do meu, ele era o guitarrista da banda que ia tocar. E o nome dele é Itamar, e aquilo me marcou muito, porque ele é um jovem, daí ele disse, sortou aqui, que legal te encontrar. E aí muitas pessoas diziam assim, mas na casa tinha 400, se salvou, entre aspas, ou um foi para esse caminho. Mas esse é uma família em potencial, porque ele vai ter filhos, que condições ele vai dar para os filhos dele, que tipo de pai ele vai ser. Então, tudo isso graças a um projeto que aconteceu por um pedido de um aluno. E é assim que a gente tem que pensar nos projetos e como educador. Cada aluno é um ser humano diferente. As pessoas diziam assim, olha, o projeto durante 5 anos atenderam lá os alunos e só 2 ou 3 seguiram naquela linha. 2 ou 3, sabe lá o que eles poderiam se tornar? Um marginal, às vezes, estraga 2 ou 3 famílias durante a sua vida. Imagina 2 ou 3. Então a gente tem que sempre pensar assim, que cada que a gente conseguir acolher através de um projeto deve ser, entre aspas, valorizado como se fosse uma centena, 1 milhar, porque ele pode fazer toda a diferença. E aí, para citar do Ateliê Livre, que é um avanço realmente que aconteceu, e entrar num outro tema, já que o programa é contraponto, o Ateliê Livre teve que fazer justamente essa adequação também como escola, porque eles estavam com um problema que os professores do município, que atuam em espaços pedagógicos, que é como era conhecido o Ateliê Livre antes, eles têm dificuldade de se aposentar. Porque a lei exige um tempo mínimo de sala de aula, e esses espaços pedagógicos não eram reconhecidos como sala de aula. Então precisou a escola se transformar na Escola de Arte Carlão, que era o professor Carlos Alberto, e aí sim os professores que estão ali hoje estão enquadrados para poder se aposentar no tempo de carreira que os outros colegas, né? Então isso é uma questão importante também. A qualificação dos professores, era isso que eu queria chegar. Então já fica um tema para um novo debate, se a gente quiser. Quem sabe? Mas porque um professor, porque assim, Liceu, como é que funciona hoje o material humano, tá? Eu sou concursado no município de Dois Irmãos. E existe a Lei Federal de 2008 que obriga a presença de ensino da música nas escolas. Mas dificilmente os municípios conseguem cumprir, até porque na regulamentação não diz que tipo de professor tem que ser contratado. Se ele tem que ter um curso superior de música, se ele tem que ser técnico em música, se ele tem que ser bacharel ou se ele tem que ter uma prática. Isso aqui que os municípios fazem, eles pegam professores que já estão concursados para o quadro normal e sabem que o professor tem o conhecimento daquele e adaptam para projetos. Então é assim que funciona hoje. Então é essencial que a gente tenha, além do projeto, o professor capacitado para aplicar o projeto. E aí vem a importância do que o Roger citou antes, de projetos como o ProJovem, o ProEja, que trazem pessoas para acrescentar na vida desses jovens. Que trazem pessoas que mostraram sucesso já numa área, na experiência, e que vêm mostrar para eles, olha, tu também é capaz. E no momento crucial, com o jovem na adolescência, onde ele está à mercê da droga, ele está à mercê do tráfico de drogas, ele está à mercê da violência, e tudo que ele precisa é encontrar um caminho do bem. E esse caminho do bem é a educação. Tu levantaste agora um problema muito sério, que é a questão da burocratização do ensino, que de certa forma existe, tá? Que o professor, por exemplo, que estiver dando aula de música, não conta como tempo de sala de aula, né? Esse é um dos problemas sérios que nós temos hoje, tá? E eu não sei como é que vocês, como legisladores, veem isso, se isso tem uma saída ou se a gente vai ter que continuar
indefinidamente, sempre tendo que achar um jeitinho para conseguir colocar um professor de música, por exemplo, na sala de aula, para que ele possa ter os mesmos direitos que um outro professor tem. Um desafio, Liceu, eu ia falar no começo, até quando nós falava da situação ali, tipo, no início do programa, nós falávamos sobre a questão de, beleza, criamos aí 2.000 vagas de escola infantil, né, o governo federal mandou o recurso, o município deu uma contrapartida, só que fica para o município o pagamento dos professores. Aí o município, lá pelas tantas, não tem como pagar, aí precariza o processo de contratação, e aí um pouquinho antes do programa nós conversávamos sobre uma leitura que o vereador fez de um livro do Cristóvão Buarque, sobre a federalização do ensino. Eu acho que nós temos um desafio aqui, não sei se é a federalização a forma, mas de construir um novo pacto federativo que dê condições para os municípios, condições financeiras mesmo. E aí, se for olhar todo município, ele tem dificuldade de dar conta, porque beleza, daí nós vamos construir 20 escolas de educação infantil. Aí tu vai olhar o orçamento do município, o município não tem como pagar os professores. A folha, porque estoura o que pode gastar recursos humanos. Tem condições de fazer a obra, mas não tem condições de pagar a folha. Manter. Então, como que a gente constrói? Daí é uma mobilização grande aí. A gente, às vezes, como vereador, se sente impotente, mas os nossos deputados federais, os governadores de estado, acho que é uma pauta nesse sentido de como que a gente faz um novo pacto federativo que descentralize um pouco mais os recursos que estão muito concentrados no governo federal e que dão pouquíssima autonomia para os municípios fazer a coisa acontecer, pagar professor, contratar professor de música, né, implementar de fato o ensino da cultura de matriz africana nas escolas, que também é uma lei, né, como é que tu garante a sociologia, a filosofia. Está tudo muito amarrado pelo MEC, né? Tudo fica muito amarrado e os municípios têm pouquíssima autonomia. O dinheiro não existe na hora para tu conseguir garantir a implementação de ações importantes como essa, que é o ensino da música na sala de aula. Então eu acho que é isso, é uma assistência da pátria-mãe, né? Talvez uma assistência maior nesse sentido. E aí vem toda a questão do pacto federativo, da questão da divisão dos recursos, né? Que hoje tudo que o município produz fica 11% no município e o restante vai para a federação, vai para o estado. Então a gente precisa ter mais autonomia e principalmente na área de educação. A gente não vai conseguir desenvolver um município, tudo vai dinheiro e principalmente na educação. Tu não vai conseguir manter professores qualificados pagando um salário mínimo e meio para ele. Não vai, ele vai evadir, ele vai para outra área, ele vai para o comércio. Eu posso dizer que eu tive colegas de sala de aula, professoras qualificadíssimas, e geralmente os mais qualificados são os primeiros que abandonam, porque são pessoas que se veem em condições de estar num outro local com uma melhor remuneração, melhor valorização, e muitas vezes quem acaba ficando são alguns que não tinham outra opção e ficam. E os que saíram, esses que saíam para coisas, entre aspas, assim, vergonhosas para a educação. Eu tinha uma colega que era professora coordenadora do projeto de biologia do município que saiu para trabalhar de caixa na loja da sogra dela. Não foi só o município que perdeu, toda uma geração de jovens que poderiam aprender a questão de meio ambiente e biologia com aquela professora, perderam ela para um caixa de uma loja da sogra dela. Tantos outros que acabam nem se formando na área da educação, né? Optam por outras formações porque já sabem que vão se frustrar, que não vão ter condições de garantir muitas vezes suas necessidades básicas, porque a gente tem um processo histórico de desvalorização do professor. Um exemplo básico, a minha casa, eu tenho um imóvel financiado pela Caixa, né, no plano, não é Minha Casa Minha Vida, mas é um financiamento de 20 anos, e eu fui fazer a minha ficha para comprar a minha residência e a minha ficha de professor não passou. Eu tive que fazer, se tu for olhar lá a minha ficha está como músico, porque eu consegui comprovar como músico uma renda melhor do que a renda de professor. E aí tu veja a importância, o músico é essencial para a cultura, para tudo, mas tu veja a importância de um professor, que é quem vai formar o futuro músico. Nenhum músico vai formar um futuro professor, mas um professor vai formar um futuro músico. E na minha ficha de classificação social, como nós vinha falando antes do programa também, sobre a dificuldade de se comprovar renda e remuneração, tu citou um exemplo, tá aí. Eu não consegui me provar remuneração como professor e tive que usar minha segunda profissão, que é músico. E isso é vergonhoso para um professor, que é alguém que forma... Vergonhoso para o nosso país, inclusive. Porque como é que alguém que forma uma nova geração vai se sentir tão inferiorizado, começando pela remuneração? Bom, aí nós chegamos num outro assunto justamente, que é a questão das verbas para a educação. Nós temos constitucionalmente 25%, tá? Só que isso aí é o todo da educação, não é somente o pagamento dos professores. E nós sabemos que existem muitas outras demandas, que é material, que é construção, que é
remuneração é o bruto mesmo da educação. Tem que ser 25% em bruto em toda a educação. Em toda a educação, desde exatamente. a estrutura física, a manutenção de exatamente. O que sobra realmente muito pouco para os professores, então aí nós temos que concordar todo mundo, porque eu também sou professor, né? Que como professor, não necessariamente a gente é a pessoa melhor remunerada da sociedade. Quando na prática é uma pessoa muito importante na sociedade. Tá? O município de Novo Hamburgo declarou, nós tivemos prestação de contas ainda essa semana, não sei quando passa, mas nessa semana que está sendo gravado o programa, a gente teve prestação de contas do Poder Executivo e no no semestre final de 2014 foi investido 25,87. Os municípios correm muitas vezes para chegar no final das suas administrações e conseguir cumprir a meta. E em alguns municípios, até onde eu tenho colegas conhecidos, um município aqui da região, não vou citar nome agora para não me comprometer, inclusive com a região, chegou no último mês e o município não tinha investido o necessário, os 25%, eles deram uma remuneração na folha para os professores, pagaram em torno de R$350 para cada um, botaram na conta e botaram lá nos 25% para conseguir atingir a meta. Quer dizer, não dava mais tempo de licitar, de fazer compra, de fazer obra, botaram o dinheiro na conta dos professores. Foi a maneira de se atingir os 25%. Tudo isso tem que ser discutido, de que maneira esses 25% vão chegar. Por quê? Porque esses 25%, tudo bem, eles atingiram a meta no bolso dos professores, mas esse recurso não foi para a educação. Tem que ser pensado em gestão e planejamento, né? Nessa perspectiva. Exatamente. Né? Esse recurso, na verdade, diretamente, ele não influenciou na educação, né? Porque era melhor que se pegasse esse montante de cada professor de escola e investisse na estrutura da escola. Mas não dava tempo de licitar, de nada, então é de se pensar também. Nosso tempo está esgotando, agora, quem sabe quer fazer as considerações finais? Agradecer ao vereador Issur pela oportunidade desse bate-papo aqui, ao Liceu também, a você pelo convite, Liceu, a todos os telespectadores do programa do programa Contraponto, e dizer que nós, eu e o vereador Issur, junto com o vereador Antônio Lucas, compomos a Comissão de Educação. A gente reúne semanalmente e a comissão é espaço aberto também para a gente poder debater temas relacionados à educação, fazer proposições também de projetos de lei, indicativos de lei, e não só entre esses 3 representantes da comunidade, mas também que a comunidade é convidada para participar das reuniões, para opinar. Então, o site tem todas as informações a respeito do horário. A comissão reúne nas segundas-feiras às 15 horas. Então, é um espaço aberto para as pessoas participarem com opiniões e presencialmente também, quem quiser acompanhar as nossas reuniões, só fazer o contato aqui por e-mail ou por telefone, que a gente vai ter o maior prazer em estar recebendo as pessoas para participar, e agradecer a oportunidade de poder estar conversando com todas as pessoas que estão nos assistindo. Também quero agradecer e dizer que realmente a comissão está com uma formação bem plural, né? Esse ano a gente tem o Roger com uma atuação, como a gente falou, muito atuante e muito conhecedor das questões do jovem naquele processo essencial de transição entre a infância e a vida adulta, que é quando ele está naquela angústia de entrar no mercado de trabalho, de começar a procurar o seu espaço como, digamos, atuante da sociedade. Então isso é muito importante. Tem a minha experiência como professor da escola municipal, tem o Antônio Lucas como alguém que entende muito das questões sociais da cidade, até pelo bairro onde mora, da localidade, sabe das dificuldades, e a comissão está de portas abertas, sempre às segundas-feiras, como citou o Roger, às 15 horas, para as pessoas trazerem suas dúvidas, suas reivindicações, apresentar sugestões, que é muito bem-vindo também, né? Trazer sugestões de ideias, porque afinal de contas, nós somos 14 vereadores, mas se... Como é que é? 2 cabeças pensam melhor que uma, 260 mil cabeças pensam melhor que 14. Então, que tragam as suas ideias e opiniões. E como eu disse, agradeço a oportunidade também do colega Roger, a ti, Liceu, e muito obrigado a todo mundo que nos assiste e acompanha a política de Novo Hamburgo de perto. Então, esses foram os vereadores Roger Correia e Issur Koch, que nos debateram conosco hoje a questão da educação em Novo Hamburgo. E o Contraponto fica por aqui. E nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo programa, onde provavelmente estaremos recebendo vereadores ou especialistas em algum outro assunto de grande interesse para a comunidade. Até o próximo.